Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 4, versículos 27 a 42. A ceifa e os ceifeiros. Muitos samaritanos creem em Jesus. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que Jesus estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: "Que perguntas?" ou "Por que falas com ela?" Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: "Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo?" Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: "Mestre, come." Mas Jesus lhes disse: "Uma comida tenho para comer que vós não conheceis." Diziam então os discípulos uns aos outros: "Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer?" Disse-lhes Jesus: "A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho." Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: "Ele me disse tudo quanto tenho feito." Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: "Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Número 322. Estes versículos encerram 2 ordens de ideias e de fatos perfeitamente distintos. Uns dizem respeito à samaritana e aos samaritanos, outros a Jesus e aos discípulos. Com relação à samaritana, que de acordo com o versículo 28 deixou ali seu cântaro e correu à cidade, o que a impressionara foi o testemunho que Jesus lhe dera das faculdades extra-humanas que possuía. Muito menos a havia impressionado a afirmação do Mestre quando lhe declarara ser o Messias, isto é, o Cristo, dizendo: "Eu o sou, eu que te falo." Isso não bastara para convencê-la. Ela continuara a duvidar. Raça de incrédulos, tereis dificuldade em compreender a dúvida daquela mulher? Com relação aos samaritanos, de acordo com a narrativa dos versículos 30
39, 40, 41 e 42, será preciso vos expliquemos o que com eles se passou? Não vedes ainda hoje, nos dias que correm, muitos samaritanos que, para crerem, necessitam do testemunho de fatos a que chamais adivinhação, enquanto que outros, tocados pela moral suave, simples e pura, nada mais pedem nem procuram para se tornarem crentes. Dentre vós, os que deveriam ser os primeiros a crer são os que se curvam diante da verdade? Não. Os primeiros a crer são os repelidos pelos que julgam ter o privilégio da fé. São os réprobos, os que primeiro se reúnem ao derredor do Mestre para lhe dizerem: Senhor, a tua palavra penetrou em meu coração, a luz me deslumbrou, eu creio. Com os homens de hoje se dá e se dará ainda mais o que se deu com os samaritanos. Muitos há que creem e muitos virão a crer na revelação espírita pelo que tenham dito ou disseram pessoas que lhes mereçam crédito, relatando manifestações físicas ou fatos mediúnicos que atestam necessariamente uma ação extra-humana, oculta ou patente. Ou então, porque hajam pessoalmente observado essas manifestações e fatos mediúnicos. Muitos acreditarão depois que nas manifestações mediúnicas inteligentes tiverem ouvido falar os Espíritos do Senhor. Esses dizem ou dirão: já não é pelo que nos fora narrado, pelo que vimos que acreditamos neles, mas porque os ouvimos e sabemos que eles são verdadeiramente os órgãos do Espírito da Verdade. Quanto às palavras de Jesus, constantes dos versículos 31 a 38, foram ditas com o objetivo de, mais uma vez, como sempre, atrair o espírito dos discípulos para as coisas do céu, mostrar-lhes a obra do progresso humano já executada pelos que os haviam precedido, mostrar-lhes que era mister continuassem a tarefa que lhes cumpria desempenhar, mostrar-lhes a recompensa reservada a seus esforços. Aquelas palavras o Mestre as disse, sobretudo, com o propósito de provar aos discípulos que ele só tinha um objetivo, um pensamento: prosseguir na obra de regeneração que empreendera. Ele se nutre com um alimento de que ninguém mais, senão ele, dispõe, porquanto a pureza é o que o coloca acima de tudo o que é humano, acima de toda necessidade. Dai-vos, portanto, pressa em receber esse alimento divino que sacia e nutre o espírito que busca a vida e a verdade. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.